O procedimento. O procedimento de uma licitação é iniciado com a abertura do correspondente processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e dos recursos próprios para o financiamento, o custeio da despesa que decorrerá daquele procedimento licitatório. Oportunamente, a este processo, aos autos, ao caderno, onde se junta, onde se documenta o que está acontecendo naquele processo administrativo, serão juntados os seguintes documentos: o edital ou o convite e os respectivos anexos, o comprovante das publicações do edital, do aviso do edital, bem como o comprovante da entrega da carta convite, quando for o caso. Cópia do ato da designação da comissão de licitação, ou do leiloeiro, ou do responsável pela carta convite, ou do pregoeiro, no caso dos pregões, inclusive da chamada equipe de apoio do pregoeiro. O original dos documentos e das propostas apresentadas pelos licitantes. Atas, relatórios, deliberações da comissão julgadora, ou do pregoeiro, ou do leiloeiro, ou do servidor responsável pelo processamento da carta convite, nos casos em que, ao invés de uma comissão, a administração, devidamente fundamentada, designa um servidor para receber e processar as cartas convites. Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos a respeito da licitação. Atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação. Eventuais recursos apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões sobre estes recursos. Despachos de anulação ou de revogação, quando for o caso, devidamente fundamentado de forma circunstanciada. Termo de contrato ou instrumento equivalente. Outros comprovantes de publicações, outros documentos relativos à licitação, como, por exemplo, eventuais pedidos de esclarecimentos, eventuais impugnações apresentadas perante a comissão, perante a administração, em relação ao edital que foi publicado. Então, todos esses documentos vão sendo, à medida que são produzidos, vão sendo juntados ao processo que documenta, o procedimento licitatório, que documenta o recebimento da documentação dos licitantes, o recebimento das propostas, as decisões tomadas pela comissão, pelo pregoeiro, pelo leiloeiro, tudo de forma circunstanciadamente documentado, evidenciado nos autos deste processo. É fundamental entender que todo ato da administração, todo ato administrativo deve ser justificado, deve ser fundamentado. Então, o próprio ato
de autorizar a abertura de um procedimento licitatório deve ser fundamentado. E fundamentado em quê? Fundamentado numa necessidade da administração com a finalidade de atender o interesse público. Então, na fase interna da licitação, ao autorizar a abertura do processo licitatório, a autoridade que vai fazê-lo deve ter plena consciência de que aquela autorização está fundamentada numa real necessidade que reflete, portanto, o interesse público envolvido. Uma das grandes dificuldades enfrentadas perante os órgãos de controle, em muitas ocasiões, é a falta de fundamentação para a realização de uma licitação. A licitação não é um capricho da administração. Não pode ser realizada para atender algo artificial. Ela só deve ser realizada para atender uma verdadeira e real necessidade da administração com o fim de atender o interesse público. Tudo que fugir a este sentido original pode descurar, pode contaminar, pode viciar, desde a origem, todo o procedimento. Então, se eu vou fazer uma licitação para aquisição de um equipamento, é preciso que haja clareza na demonstração da necessidade daquela aquisição. Por que eu vou adquirir aquele equipamento? Com que finalidade? Para alcançar qual objetivo de interesse público se faz necessária aquela aquisição? Quais são os documentos da administração que documentam, que demonstram aquela necessidade? Se eu vou adquirir produtos de consumo para uso da administração, então as quantidades que eu vou adquirir, elas decorrem de que necessidade? Qual é o consumo esperado daquele produto? Qual é a base objetiva para aquela estimativa de consumo? Eu tenho um controle de almoxarifado que indica haver necessidade daquela aquisição. O meu controle de almoxarifado foi quem expediu o pedido de fornecimento, o pedido de aquisição. Ah, não é um produto que estava armazenado, mas é uma necessidade nova. Necessidade nova de quem? Com que finalidade? Para alcançar que objetivo da administração? Para atender a que interesse público? Então, muitas e muitas vezes, o gestor, ao ter dificuldades em explicar o porquê daquela aquisição, ele já contamina, já vicia todo o procedimento realizado.
E mesmo que tenham sido atendidos todas as formalidades da lei, um procedimento que nasce com base em uma necessidade que não é verdadeira, uma necessidade que não está objetivamente comprovada, é um procedimento viciado. É um procedimento que pode ser considerado irregular por falta de motivação. Sem motivação, todo ato da administração é nulo, é irregular, é imperfeito e não deve produzir efeitos, senão em desfavor de quem o autorizou. Então é preciso que na fase interna do procedimento licitatório, quando eu vou decidir realizar a licitação, quando se vai autorizar a realização da licitação, é preciso que se cuide de verificar se aquela demanda é real, é verdadeira, se ela se explica por razões objetivas, se ela é uma necessidade real e, portanto, se ela deve ou não prosperar e ser atendida. Uma vez reconhecida a necessidade de comprar ou de contratar um serviço ou uma obra, então a autorização para licitar é uma consequência lógica, já que a Constituição Federal exige a prévia licitação quando se trata de aquisições, de contratações de serviços, de obras ou de alienações. Então vejam, a autorização para licitar, ela se torna uma consequência obrigatória diante de uma demanda real. Uma demanda real para atender um interesse real da administração e tudo isso vinculado, acoplado a um real interesse público. Uma vez reconhecida a necessidade de contratação, de aquisição, a licitação é uma consequência natural, obrigatória, para que se atenda à regra estabelecida na nossa Constituição Federal. E o que ocorrerá na fase interna da licitação? Uma vez reconhecida a necessidade, ela precisa ser tecnicamente definida. Se é a realização de uma obra, então deve-se estabelecer o projeto básico, as especificações técnicas, as orientações, as premissas, os requisitos que serão exigidos durante o procedimento licitatório. A realização do orçamento, da estimativa de valor da futura contratação ou da futura aquisição, baseada sempre em critérios técnicos,
objetivos, pesquisas de preço contemporâneas, atualizadas, que reflitam da melhor forma possível a realidade do mercado. Orçamentos que definam as quantidades, o que será executado, como será executado, para que finalidade será executado, com base em custos, em sistemas de custos e de preços unitários, como, por exemplo, o SINAP, que é administrado pela Caixa Econômica, o SICO, que é um sistema de custos de obras rodoviárias administrados pelo Departamento Nacional de Obras de Infraestrutura, o DENIT, Infraestrutura de Transporte, o sistema de custos para obras de saneamento e abastecimento em uso pela CAGEPA, por exemplo, a pesquisa de preço, levando em consideração os requisitos, as especificações técnicas daquilo que eu desejo adquirir e nas quantidades da futura contratação. Na fixação dessas quantidades, eu também preciso justificar por que é que eu estou solicitando a compra de 100 e não de 80, ou de 200, ou de 110, ou de 120. Nada deve ser aleatório, subjetivo. Tudo precisa estar objetivamente definido. Uma vez estimado o valor da futura contratação, olhando para os limites impostos pela lei em relação às modalidades de licitação, eu vou então definir se eu posso realizar uma dispensa por valor, uma carta convite, uma tomada de preços, uma concorrência, um pregão, isso no caso de contratações de serviços, obras e aquisições. Definida a modalidade, então eu vou observar na lei o que é que está prescrito em termos de prazos para a realização daquela modalidade de licitação. E vou então elaborar o edital, os seus anexos, o projeto básico, o termo de referência, a minuta do futuro contrato. Toda essa documentação será elaborada ainda na fase interna da licitação. Uma vez definido, elaborado o edital e seus anexos, antes de qualquer divulgação, ele deve ser submetido ao exame jurídico da assessoria jurídica, da procuradoria jurídica, para verificar a conformidade do que está escrito no edital com as regras legais,
com os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários. Considerado conforme a lei, a assessoria jurídica emitindo parecer favorável ao edital, ele será então aprovado pela autoridade competente e aí a comissão de licitação, ou o pregoeiro, ou o leiloeiro, irá providenciar a publicação do edital sob a forma de um aviso. Neste aviso estará definido a modalidade, o tipo de julgamento, um resumo do objeto a ser licitado, data e horário onde será realizada a sessão de abertura do procedimento, com o recebimento dos envelopes definidos no edital e início dos trabalhos da comissão, ou do pregoeiro, ou do leiloeiro, a respeito da licitação. Mas, uma vez publicado o aviso do edital, uma vez expedida a carta convite, aí começa a fase externa do procedimento licitatório, que não poderá fugir das regras definidas no edital, que deve ter sido objeto de discussão e de deliberação na fase interna do procedimento licitatório. O pregoeiro, o leiloeiro, a comissão de licitação ou a comissão julgadora, no caso de concursos, não pode proceder em desacordo com as regras definidas no edital. Qualquer mudança nas regras exige nova publicação, nova reabertura de prazo, para que os interessados possam conhecer o que foi alterado e possam concordar ou não em participar do procedimento. Uma vez aberto o procedimento, uma vez tornado público o interesse da administração, com data e hora marcada para acontecer, a comissão poderá receber impugnações ao edital, impugnações que poderão ser apresentadas por qualquer cidadão, dentro dos prazos legais, e por qualquer licitante interessado. Ou seja, para impugnar o edital na condição de cidadão, eu não preciso comprovar interesse na licitação, em participar da licitação. Eu só preciso apresentar a minha resignação com relação a este ou aquele aspecto do chamamento que foi divulgado. Daí porque o edital e seus anexos devem ser acessíveis ao público em geral, a partir do momento da sua divulgação. Daí porque não pode haver divulgação do edital se toda a documentação não estiver pronta e disponível a qualquer um que tenha interesse de conhecê-la, a partir do momento em que houver a divulgação do aviso do edital. Então, divulgado o aviso do edital, qualquer pessoa pode ir até a comissão e solicitar
acesso ao processo para ler o edital e poderá impugná-lo diante da própria comissão, diante da própria administração, sem prejuízo de recorrer também contra o edital na esfera judicial ou na esfera administrativa perante os órgãos de controle interno ou de controle externo. No caso do controle interno, as auditorias, as controladorias existentes nas entidades públicas. No caso do controle externo, seriam os tribunais de contas, a que o órgão e a futura contratação estará subordinada. Então, quando eu digo órgão e a futura contratação, porque imagine vocês um órgão municipal que vai realizar um procedimento licitatório para aplicar recursos federais. Ora, sobre a regularidade do uso de recursos federais, o Tribunal de Contas da União tem competência enquanto órgão de controle externo. Neste caso, apesar da licitação ser processada por um órgão municipal, qualquer um pode representar ao Tribunal de Contas da União contra supostas irregularidades presentes naquele edital. Assim como poderá representar ao Tribunal de Contas do Estado, que tenha jurisdição sobre aquele órgão municipal. Assim como poderá representar ao órgão de controle interno do Poder Executivo Municipal. As representações feitas aos órgãos de controle têm uma consequência. Se o órgão de controle entender pela procedência da representação, o órgão de controle, tanto interno quanto externo, pode determinar ao órgão licitante que altere o edital. E o órgão licitante, aquele que está realizando a licitação, é legalmente obrigado a cumprir com esta determinação, seja do órgão de controle interno, seja do órgão de controle externo, o Tribunal de Contas. Assim como a esses órgãos de controle é dado a competência de determinar a suspensão do procedimento em razão de uma impugnação que receberam, em razão de entenderem de forma preliminar de que há risco potencial no segmento daquele procedimento, sem que o órgão de controle examine o mérito do que foi questionado, do que foi apresentado. Sem falar no Poder Judiciário, a quem nenhuma ação que possa trazer prejuízos a terceiros pode ser omitida da possibilidade de ação do Judiciário. Neste caso, impulsionado por uma solicitação feita
por uma parte interessada. Aí, em geral, a justiça não vai receber uma ação de um cidadão preocupado, mas sim vai atender a uma ação de alguém que demonstre real interesse em participar de uma licitação, mas que vislumbra ilegalidades que precisam ser corrigidas para que possa participar de forma justa daquele procedimento. Mas voltando ao procedimento. Na fase interna, é preciso observar algumas questões. Todas ensejadoras de obrigações de fazer da própria administração. Então, autorizada a realização da licitação, é preciso, em algumas situações, observar se estamos diante de uma licitação ou de um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas, cujo valor supere 100 vezes o valor a partir do qual a concorrência torna-se obrigatória. A concorrência para obras e serviços de engenharia, ela é obrigatória para valores a partir de R$3.300.000 na atualidade, né? Então, 100 vezes este valor seria uma licitação cujo objeto da futura contratação tenha valor igual ou superior a 330 milhões de reais. Neste caso, antes da divulgação do edital, é preciso a convocação e a realização de uma audiência pública. Devendo esta audiência pública ser convocada para ser realizada com pelo menos 15 dias úteis antes da publicação do aviso do edital da futura licitação. Então, nessas licitações com valor acima de 330 milhões de reais, a fase externa acontece com a divulgação
da convocação de uma audiência pública. Esta convocação de audiência pública deverá ocorrer com 10 dias úteis antes de sua realização. Então, o aviso que vai convocar a audiência pública deve ter um prazo entre a sua divulgação e o dia agendado para a realização da audiência pública, deve ter um prazo mínimo de 10 dias úteis. E a data em que acontecer a audiência pública não poderá ser depois de pelo menos 15 dias úteis antes da publicação do aviso do edital. A lei se refere à necessidade da audiência pública em 3 situações. Quando o objeto a ser licitado tiver o valor atualmente igual ou superior a 330 milhões de reais. Observando que nos casos de contratação de serviços contínuos, cujo contrato poderá ter até 60 meses de duração, o valor de 330 milhões a ser observado é em relação à estimativa deste contrato para os 60 meses. Primeira situação. Segunda situação. Quando vão ocorrer diversas licitações simultâneas, cuja soma dos valores dos objetos licitados em separado também alcançar ou superar este mesmo valor de 330 milhões de reais. Ora, mas o que é uma licitação simultânea? São aquelas que vão ocorrer num prazo de 30 dias para objetos similares. Então imagine vocês que a administração resolva realizar diversas contratações de obras para reforma e manutenção de escolas no município de João Pessoa. O objeto é similar. As escolas podem ser distintas, mas o objeto a ser licitado é similar. Reforma e manutenção de escolas. Se essas licitações ocorrerão dentro do prazo de 30 dias, elas são consideradas simultâneas. Se a soma das estimativas dos vários objetos for igual ou superior a 330 milhões, antes da divulgação do primeiro edital, da primeira licitação,
eu preciso realizar esta audiência pública, que deve ocorrer com pelo menos 15 dias úteis antes da divulgação do primeiro edital da primeira licitação simultânea. E a convocação desta audiência pública deve ocorrer com pelo menos 10 dias úteis de antecedência em relação à data de sua realização. Segunda situação, licitações simultâneas. Terceira situação, licitações sucessivas. O que é uma licitação sucessiva? É uma licitação que ocorre até 120 dias após o término do contrato de uma licitação antecedente. Neste contexto, pessoal, as licitações para a contratação de serviços contínuos, cujo objeto supere o valor de 330 milhões de reais, devem sempre ser precedidas de audiência pública. Obviamente que esses casos só se aplicam para esses valores muito superiores ao normal no âmbito das administrações públicas dos estados e dos municípios. Na União, pode acontecer com mais frequência licitações com este volume de recursos. Nos estados e nos municípios, já se trata de situação rara, mas pode acontecer. E acontecendo, lembrem-se que a fase externa, neste caso, ocorre quando da divulgação do edital para a convocação da audiência pública, né? Que, logicamente, deve, neste edital, ser dito qual é o objetivo da audiência pública. E o objetivo não é outro, senão de discutir e apresentar a pretensão da administração na futura licitação. Portanto, nesse edital da audiência pública, deve-se ter uma sucinta descrição do objeto da futura licitação, em que modalidade se pretende realizar essa futura licitação, qual o tipo de julgamento que se pretende estabelecer nessa futura licitação. E durante a audiência pública deve-se discutir a necessidade que está demandando aquela licitação e qual a solução técnica que será licitada para atender aquela necessidade, aquele interesse público. Ok, pessoal? Muito bem. Mas nós aqui estamos ainda arrodeando, né? Nesta introdução ao procedimento licitatório, chamando a atenção de que há duas fases,
chamando a atenção que na fase interna da licitação são precisos definir de forma completa e objetiva o objeto a ser licitado, as regras que serão exigidas durante a licitação. Que regras são essas? As regras quanto ao tipo de julgamento, as regras quanto às exigências que se fará para os futuros licitantes participarem da licitação. As chamadas regras para habilitação. As regras para a apresentação das propostas. E como essas propostas serão julgadas. Ou seja, qual o tipo da licitação. E, como regra, quais recursos orçamentários estão previstos para atender a futura contratação. Se o objeto se realizará dentro do exercício financeiro da futura licitação, se essa é a previsão, então eu preciso ter disponibilidade orçamentária na hora que vou convocar a licitação para atender aquele futuro contrato. Se eu vou realizar uma parte do objeto no exercício financeiro em que eu estou licitando, e o restante em exercícios financeiros subsequentes, eu preciso demonstrar que tenho disponibilidade orçamentária para o ano em que estou realizando a licitação e que estão assegurados para os futuros exercícios financeiros recursos orçamentários compatíveis com o plano plurianual, compatíveis com as leis de diretrizes orçamentárias, com as metas fiscais, né? Visando a continuidade daquele contrato, né, a ser realizado em função da licitação nos exercícios financeiros subsequentes ao que eu estou realizando a licitação. Então veja, não é obrigado a disponibilidade orçamentária para, se eu estou licitando um contrato de 60 meses, eu não preciso ter garantia orçamentária já neste exercício para os 60 meses. Eu preciso ter, neste exercício, dotações orçamentárias disponíveis para o que vai ser executado neste exercício. E, ao mesmo tempo, declarar que estará sendo assegurados os recursos orçamentários necessários para os exercícios subsequentes, nos exercícios financeiros subsequentes, e que isto é compatível com o meu plano plurianual e com as metas fiscais estabelecidas na LDO vigente no exercício e aquela que já esteja vigente e diga respeito ao exercício financeiro subsequente. Lembrando que se a licitação estiver associada a uma nova ação administrativa, uma nova ação de governo, ao aumento da ação de governo, a expansão, a modernização da ação de governo, então aquilo que será executado nos dois exercícios, nos exercícios subsequentes, deve ter sido devidamente estimado e deve o ordenador das despesas dar uma declaração da compatibilidade daquela repercussão financeira e orçamentária a ser suportada nos exercícios seguintes,
em atenção às metas fiscais estabelecidas e aos objetivos e metas previstos no plano plurianual. Isto é uma exigência do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a ausência de atendimento desta exigência compromete o procedimento licitatório. E esses documentos deverão fazer parte do caderno processual aonde eu estou autuando os documentos que tratam da licitação. Ok? Muito bem. Eu não posso, no procedimento licitatório, porque é uma vedação da lei, estabelecer dentro do objeto a contratação do objeto e a contratação dos recursos financeiros para executar o objeto. Eu não devo estabelecer especificações no objeto que limitem a competitividade ou definam a escolha por marcas e produtos específicos, salvo quando objetivamente ficar demonstrado que aquele produto daquela marca é o único que atende à necessidade da administração, o interesse público, mas isso precisa estar demonstrado. Como regra, eu não posso dizer que vou licitar para contratar a aquisição de uma TV LED Samsung 42 polegadas. Porque estabelecer marca como exigência numa licitação é proibido por lei, é vedado por lei e é vedado constitucionalmente, porque eu estaria direcionando as minhas aquisições a um determinado fabricante em detrimento dos demais fabricantes ou dos demais produtores nacionais ou estrangeiros que funcionem, que comercializem no território nacional. Eu tenho que ter cuidado, porque eu não posso ter na comissão de licitação pessoas que tenham conflito de interesse com futuros licitantes, com futuros fornecedores, ou que tenham participado na condição de projetista, ou que estiverem impedidos em razão de sanções administrativas de participar das comissões de licitações. É preciso ter cuidado para, na hora de estabelecer as exigências que eu vou fazer dos meus licitantes, ou as exigências relacionadas ao fornecimento do futuro contratante, de eu não ferir aqueles princípios fundamentais do procedimento licitatório, entre eles o princípio da igualdade, o princípio da competitividade. Sempre que qualquer regra estabelecida no edital violar um daqueles princípios, esse edital estará contaminado de forma fulminante pelo vício da ilegalidade. E os responsáveis pela condução de uma licitação viciada responderão administrativamente, civilmente e até, em algumas situações, penalmente. Então é preciso ter muito cuidado para que a fase interna da licitação se processe de forma a assegurar o atendimento dos princípios que norteiam o procedimento da licitação,
a definir as regras em estrita obediência ao que estabelece a lei, de acordo com a modalidade escolhida para a licitação, de acordo com o tipo de julgamento definido para a licitação. A fase interna, ou preliminar ou preparatória, portanto, né, ela envolve a solicitação do setor competente, que vai demandar a aquisição ou a contratação do serviço ou a contratação da obra, descrevendo de forma sucinta, né, o objeto em termos qualitativos e quantitativos, a abertura do processo administrativo, a elaboração da estimativa de valor da futura contratação, como forma de definir a modalidade, como forma de verificar a existência de recursos orçamentários disponíveis. Se não existirem, a licitação não pode prosperar, sob pena de nulidade. A autorização para a abertura da licitação, a determinação da modalidade em função do futuro valor e do objeto, do tipo de julgamento, o encaminhamento do processo para a comissão de licitação, que vai então elaborar o edital, à luz dos documentos que já foram colocados no processo, como o projeto básico, o termo de referência, as especificações. Uma vez elaborado o edital, ele será submetido ao crivo jurídico, que vai emitir um parecer sobre sua conformidade ou não de acordo com a lei. Estando conforme, ele será então aprovado. Será elaborado o aviso do edital, será dada publicidade e pronto, a partir daí está encerrada a fase interna da licitação e tudo que vai acontecer a partir daí está condicionado pelo ato convocatório que foi elaborado, que foi condicionada a sua elaboração a todos aqueles documentos, informações que foram prestadas dentro do processo para que o instrumento convocatório fosse elaborado, o aviso publicado e o procedimento, então, inaugurado a sua fase externa. A fase externa começa com a publicação e estabelece a publicação do aviso, a data, a hora e o local em que a comissão ou o pregoeiro irá receber os interessados que apresentarão os seus documentos para eventual credenciamento perante a comissão e o pregoeiro, documentos que serão examinados para verificar se o licitante tem as condições de habilitação para contratar com a administração definidas no edital, os documentos relativos à sua proposta comercial, e se a licitação for melhor técnica ou técnica e preço, a sua proposta técnica, que será apreciada antes da proposta comercial, que tanto a proposta técnica como a proposta comercial irão
ser apresentadas de acordo com os requisitos previstos no edital. A fase externa, portanto, ela se inaugura com a divulgação do edital e ela compreende as seguintes etapas. Não necessariamente nesta ordem que eu vou informar. Habilitação, classificação, homologação e adjudicação. As impugnações ao edital serão dirigidas à comissão, que, se acatá-las, terá que alterar o edital, promover nova divulgação do edital, marcar nova data ou confirmar a data anteriormente marcada para o recebimento dos interessados. A impugnação apresentada, ela não será obrigatoriamente julgada antes da abertura da licitação. É prudente, é recomendável que ela o seja, né? Porque imagine vocês, a licitação se inicia e um dia depois se resolve entender que a impugnação era cabível, era procedente. Então, todo o trabalho realizado pela comissão foi perdido, porque eu vou ter que agora divulgar novo edital, nova sessão para abertura do edital, para abertura da licitação com o recebimento dos interessados. Os interessados vão ter que voltar, vão ter que ter devolvido seus envelopes. Então ocorrerá um transtorno, né, que deve ser evitado. Daí porque a lei estabelece prazo para impugnação, né, no artigo 41, parágrafo 3º da lei, está dito, né? Parágrafo 1º, que qualquer cidadão tem até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes, para a abertura da licitação, né? Fazer impugnação ao edital. E os licitantes terão até o segundo dia útil que anteceder a abertura da licitação. Os licitantes interessados. O cidadão é 5 dias e, em se tratando de impugnação feita por cidadão, a resposta, né, deve ser atendida até 3 dias úteis após a impugnação ser apresentada. Ou seja, se ela for apresentada dentro do seu limite, que é 5 dias úteis antes, a comissão terá que, até o segundo dia útil antes da abertura da licitação, responder à impugnação. No caso dos licitantes, ele tem um prazo maior para impugnar o edital, até 2 dias úteis antes. E mesmo tendo impugnado o edital, e mesmo não tendo havido resposta à impugnação, ele pode participar da licitação livremente. O que faz crer, né? O que nos leva a concluir
que a comissão não está obrigada, no caso da impugnação feita por um licitante, de julgar essa impugnação antes da abertura do edital. Mas, por prudência, né, como eu estou dizendo aqui, é prudente, né, que não se inicie uma licitação com uma impugnação ao edital pendente de apreciação pela comissão, pela própria administração. Por quê? Porque se a comissão entender depois que aquela impugnação era procedente, ela não pode, no curso da licitação, alterar o edital para deixar de cumprir uma exigência considerada agora impertinente, improcedente, ou passar a cumprir uma exigência que não constava do edital, mas que, em razão da impugnação, foi entendida como necessária ao edital. Isso porque existe uma vinculação, né, da comissão às regras do edital. Ou seja, deixar para julgar a impugnação depois que a licitação está em curso, se o julgamento for pela procedência da impugnação, significa a necessidade de revogar os atos que já ocorreram da licitação e recomeçar a licitação. Então, por uma questão de lógica, por uma questão de prudência, por uma questão de bom senso, nunca inicie uma licitação, o recebimento da documentação dos interessados, sem que as impugnações por ele apresentadas, ou por qualquer cidadão apresentado, estejam devidamente apreciadas e divulgadas o resultado pela comissão. Ok? Bom, a fase de habilitação é a fase em que a comissão vai verificar se o licitante, se os licitantes atendem às exigências constantes do edital para a habilitação jurídica, qualificação técnica ou habilitação técnica, para a habilitação econômica financeira ou qualificação econômica financeira, e se possuem regularidade fiscal e trabalhista para contratar com a administração pública. Tudo isso de acordo com exigências definidas no edital. As exigências definidas no edital não podem ir além do que a lei define para cada tipo de habilitação definida legalmente. Então, a lei define quais são as exigências que podem ser solicitadas comprovações dos interessados. Quanto à habilitação jurídica, se o licitante for pessoa física, cédula de identidade. Aqui entendido qualquer documento oficial
que identifique o licitante do ponto de vista civil. No caso de uma empresa individual, o registro comercial. No caso de uma empresa com 2 ou mais sócios, o ato constitutivo, o estatuto ou contrato social em vigor. Devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. A inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de autorização, quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, em atividades que exijam, essa autorização do órgão competente. E somente só, para se considerar a habilitação jurídica. Quanto à regularidade fiscal e trabalhista, se pessoa física, prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Economia, o famoso CPF. No caso das pessoas jurídicas, a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o antigamente chamado CGC e atualmente conhecido como CNPJ. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual, quando a atividade da empresa que se apresenta na licitação tem a ver com a comercialização de bens e produtos. Municipal, se trata de prestação de serviços. E de ambos, tanto contribuinte estadual como municipal, naquelas empresas que tenham as duas atividades e as duas atividades fizerem parte do objeto da futura contratação. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio da pessoa física ou da sede do licitante. Então, se o licitante se faz representar por uma filial, mas a prova de regularidade é da sua matriz, em relação aos tributos devidos à Fazenda Nacional. Se há tributos estaduais envolvidos, ou municipais, então a certidão de regularidade deve ser da sede e da filial que se faz representar no ato da licitação. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, lembrando que atualmente a Receita Federal do Brasil, ela centralizou toda a operação de cobrança, inclusive da contribuição social devida à Previdência Geral. E nesse caso, a certidão da Receita Federal do Brasil já cobre, inclusive, as chamadas contribuições sociais, à exceção do FGTS, cuja certidão é expedida pela Caixa Econômica. Prova de existência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. E só.
nada mais do que além dessas certidões, logicamente, todas dentro do prazo de validade, que não pode ser estendido nem diminuído pelo edital. É o prazo de validade que vem apresentado na própria certidão. Todas essas certidões apresentam o seu prazo de validade. E lembrando que na atualidade, né, a maior parte desses documentos são expedidos eletronicamente. Então é preciso que a comissão de licitação, durante a verificação da habilitação, consulte o site eletrônico informado na própria certidão para confirmar a validade e vigência da certidão. Não confie no papel. O papel é apenas uma representação física do registro eletrônico. Aquele documento só tem validade se confirmado eletronicamente. Então a comissão deve fazer a verificação e deve imprimir a consulta que fez ao site eletrônico e fazer constar dos autos do processo da licitação as consultas que fez, confirmando a validade e vigência das certidões examinadas. Quanto à qualificação técnica, registro ou inscrição na entidade profissional competente. Então, tem várias naturezas de atividades econômicas que exigem da pessoa física ou da pessoa jurídica inscrição no competente conselho profissional. Então, um escritório de advocacia deve estar inscrito e regular perante a OAB. Uma empresa que administra fornecimento de mão de obra deve estar inscrita e regular perante o Conselho Regional de Administração. Uma construtora, uma empresa de engenharia, deve estar inscrita e regular perante o Conselho Regional de Engenharia. Então, dependendo da atividade econômica, exige-se da pessoa física ou da pessoa jurídica registro na entidade profissional competente. Então, isso não é algo que é facultado à administração. É uma exigência legal. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, com indicação das instalações e aparelhos e pessoal adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Cuidado com os excessos. As exigências de qualificação são as mínimas necessárias ao exame de que quem pretende contratar tem condições de contratar e de executar o futuro contrato. Comprovação fornecida pelo órgão licitante de que recebeu os documentos e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Isso aqui é para evitar que o licitante depois saia dizendo que não era bem assim, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, e venha a querer tumultuar o processo durante a execução do futuro contrato. Ok? Prova de atendimento a requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. E vejam os parágrafos, né, do artigo que trata da habilitação técnica, quando diz que a comprovação de aptidão referida no inciso 2 do caput, né,
que é aquela desempenho de atividades pertinentes, PPP. No caso de licitações pertinentes à obra e serviço, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas às exigências a capacitação técnica profissional, que é a comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta profissional de nível superior, outro devidamente reconhecida pela entidade competente, que tem atestado de responsabilidade técnica para execução de obra ou serviço de características similares, limitando-se esta exigência àquelas parcelas de maior relevância e valor significativo, vedando-se exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. Parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo mencionadas serão definidas no instrumento convocatório. Então, o edital tem que dizer justificadamente que parcelas são essas. Será admitida a comprovação de aptidão de certidões de atestado de obras ou serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitação de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas em lei, que são, nesses casos, consideradas como inibidoras de participação na licitação e devem ser rechaçadas, caso existam. E, se existirem, estarão viciando o procedimento, que terminará por ser anulado pela Justiça, porque a lei proíbe, que se exija qualquer requisito que iniba a participação de interessados, que restrinja a competitividade. Então, por exemplo, eu quero fazer um contrato de locação de veículos, mas exijo que a empresa tenha sede ou filial localizada na cidade de João Pessoa. Para a licitação, eu não posso exigir que a sede da empresa ou de sua filial seja em qualquer local. Eu posso, uma vez vencida a licitação, exigir que a empresa abra um escritório, uma representação no local onde será executado o contrato, mas isso depois da licitação, quando da contratação, nunca para fins de participar da licitação. As exigências mínimas relativas a instalações, máquinas, equipamentos, pessoal técnico, que sejam consideradas essenciais para o cumprimento da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal de sua disponibilidade. Eu não preciso ter título de propriedade, nem contrato assinado com todas as pessoas que serão utilizadas na futura realização do contrato, se eu for o vencedor da licitação. O que eu preciso é declarar que, em caso de ser vencedor da licitação, eu disporei daqueles equipamentos, daqueles veículos, daquelas máquinas e do pessoal técnico competente que, por declaração, declara que, em caso de contratação, eles participarão do futuro contrato como contratados ou empregados da empresa que está participando da licitação. Afinal de contas, quem vai participar de uma licitação que vai precisar empregar 1.000 pessoas, não precisa contratar os 1.000 para participar da licitação.
basta dizer que irá dispor dos 1.000, né? Ok? Quando se trata, né, de compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a administração exigir do licitante a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, ocorrerá antes da análise dos preços, mas será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. Não confundir essa metodologia de execução com proposta técnica. Mesmo numa licitação de menor preço, eu posso estabelecer a necessidade do licitante apresentar a metodologia de como irá executar a obra, como irá executar o serviço, ou como irá fazer o fornecimento daquele equipamento de alta tecnologia, complexo, de grande vulto, em termos de valor, né? Que seria atualmente acima de 83 milhões de reais. Mas não é só o grande vulto e de alta complexidade técnica. São as duas coisas combinadas ao mesmo tempo, né? E nesse caso, junto com a proposta comercial, virá essa metodologia da execução, que, segundo critérios objetivos fixados no edital, será avaliada antes da avaliação dos preços. Ou seja, se não for aprovada a metodologia, os preços não serão considerados para o julgamento daquela licitação. Quando, né, eu indicar um profissional para fim de comprovação de capacidade técnica operacional, então aqueles profissionais deverão participar efetivamente durante a execução do contrato, ou poderão ser substituídos por profissionais com experiência equivalente ou superior, desde que aprovada essa substituição pela administração. Não poderá ser feita a revelia pelo contratado, pelo futuro contratado. Conclusa a fase de habilitação, a comissão declara os licitantes habilitados, aptos a continuar ou a contratar. Deste resultado, cabe recurso à própria comissão. Recurso que deve, como regra, ser interposto em até 5 dias úteis após o conhecimento do resultado da habilitação. E no caso da carta convite, esse prazo cai para 2 dias úteis. Apresentado o recurso, a comissão abre vistas a todos os demais participantes, que poderão contra-argumentar, contra-arrazoar em relação ao recurso que foi apresentado. Que esse prazo para os demais participantes é também de 5 dias úteis após a apresentação do recurso. Concluso esse período, a comissão então se reúne para apreciar e julgar o recurso. Se for procedente, altera o resultado da habilitação. Se for improcedente, mantém-se o resultado da habilitação. Julgado improcedente,
a comissão deve submeter o seu julgamento à autoridade que vai homologar o resultado da licitação, que funciona aí como revisora, né, do julgamento. Porque o recurso, na verdade, é dirigido à autoridade superior, mas por meio da comissão. A comissão, ao examinar o recurso, se julgá-lo procedente, já altera a decisão e não precisa submeter a decisão à autoridade homologadora. Mas, se considerar improcedente, ela obrigatoriamente deverá submeter o resultado para que a autoridade que vai homologar o resultado da licitação ao final ratifique o entendimento da comissão ou altere o entendimento da comissão. Se ratificar, a licitação segue o seu curso. Se alterar, altera o resultado do recurso, altera o resultado da habilitação e continua o procedimento, o seu curso natural. A fase de classificação é a fase em que eu examino se as propostas apresentadas atendem os requisitos previstos no edital. Terminado este exame das propostas, da sua conformidade com o edital, eu declaro, julgo quais são as propostas classificadas e quais são as propostas desclassificadas. Os licitantes podem recorrer desta decisão. Também com prazo de 5 dias úteis, uma vez apresentado o recurso, abre vista aos demais interessados, com mais 5 dias úteis, o mesmo ritual que aconteceu com o recurso na fase de habilitação. Encerrada a fase de classificação, inclusive examinados os recursos, aí a comissão, de acordo com o tipo de julgamento, se for menor preço, vai estabelecer entre as propostas classificadas qual é a de menor preço, a segunda de menor preço, a terceira, a quarta, N. Faz o relatório e apresenta o resultado da licitação à autoridade que vai fazer a etapa seguinte, que é a homologação, vai reconhecer, vai homologar, vai ratificar todos os procedimentos levados a efeito pela comissão. Uma vez homologada a licitação, a autoridade vai então adjudicar. O que é adjudicar? É dizer que o objeto da licitação será atribuído ao vencedor ou aos vencedores da licitação. E a partir daí, a licitação está encerrada. A administração, então, vai convocar, de acordo com o prazo previsto no edital, os interessados, os adjudicatários, para assinar o correspondente contrato ou para efetivar o fornecimento, se se trata de fornecimento de entrega, de pronta entrega, que não exige maiores formalidades contratuais. E a vida segue. A autoridade, todavia, poderá não homologar a licitação. Poderá revogá-la por conveniência administrativa. Por alguma razão, aquela licitação perdeu sentido para a administração, por fatos que ocorreram após a instauração da licitação. Situações supervenientes que ocorreram e que tornaram aquela licitação agora inoportuna para o interesse público
E, portanto, apesar de ter sido realizada de acordo com a lei, ela não mais interessa à administração. E por uma questão de conveniência, a administração revoga a licitação. E a jurisprudência entende que nesses casos em que a revogação ocorre antes da homologação, não há direito público subjetivo dos futuros dos licitantes e não há necessidade de contraditório. Se já tiver ocorrido a homologação, então, uma vez homologado, eu reconheço que todo o procedimento foi de acordo com a lei e, portanto, os direitos, né, os licitantes que participaram têm direito público subjetivo assegurado. E, neste caso, para a revogação, eu preciso abrir o contraditório para que os interessados contradigam, né, a administração, se contraponham às razões da administração para desconsiderar a licitação que foi realizada. A revogação, portanto, é uma questão de conveniência administrativa. A anulação, não. A anulação é porque a autoridade foi alertada de que ocorreu a prática de ato ilegal durante o procedimento da licitação, seja em que etapa tenha acontecido. E diante da ilegalidade, a obrigação da administração é anular o procedimento. A anulação não gera efeitos nem direitos, não gera direitos para o licitante, porque é uma obrigação da administração a obediência ao princípio da legalidade. Se ficar comprovado que o princípio da legalidade foi violado, o procedimento está viciado e eu vou anular a licitação. Agora, eu posso anular a licitação em parte, anulando o ato que foi ilegal e determinando o segmento da licitação a partir daquele ato. Mas isso aí é um trabalho de autotutela durante o procedimento. Uma vez conclusa a licitação, aí a anulação ela é total, assim como a revogação ela é total. A anulação não gera direitos para o licitante, né? Porém, o licitante que já tiver realizado custos, despesas por conta da licitação, por conta do contrato, ele tem direito a ser indenizado, porque a administração não pode violar direitos de terceiros de boa-fé sem ressarci-los. Ok? No caso das propostas das licitações tipo técnica e preço e melhor técnica, o procedimento das propostas, né, é sempre o exame da proposta técnica. E quando se trata da melhor técnica, eu vou avaliar todas as propostas e a proposta que obtiver a melhor nota técnica, eu vou negociar. Primeiro, o valor não pode superar o valor máximo admitido pela administração. Depois, a administração deverá perguntar àquele que tem a proposta de melhor técnica se ele aceita fazer pelo preço da que foi classificada com a menor nota técnica. Se ele aceita, está resolvido o processo. Se ele não aceitar, eu vou perguntar agora àquele que tem a segunda melhor proposta técnica se aceita fazer pelo preço, pelo menor preço entre as propostas classificadas tecnicamente. Então, no procedimento de licitação de melhor técnica, uma vez examinadas as propostas técnicas, se estabelece um processo de negociação.
em que o classificado com melhor nota técnica tem prioridade na negociação. Mas a administração tem que respeitar o preço máximo previsto por ela própria e o menor preço ofertado pelas propostas classificadas tecnicamente. No caso do julgamento técnica e preço, não ocorre negociação. Eu atribuo uma nota técnica, depois examino as propostas de preço e, segundo os requisitos do edital, eu atribuo uma nota de preço. Somo a nota de preço com a nota técnica, de acordo com a ponderação estabelecida no edital, e estabeleço a nota final, que reflete, portanto, técnica e preço. A melhor nota final será considerada vencedora da licitação. Então, técnica e preço, ocorre um processo de ponderação entre a nota técnica e a nota de preço obtidas por cada licitante. Melhor técnica, ocorre uma negociação, prioridade estabelecida em função da melhor nota técnica obtida. Ok, pessoal? Essa é, em regra geral, o procedimento licitatório. No caso do pregão, a licitação, a fase de habilitação ocorre só após a definição da proposta mais vantajosa de preço e só se faz em relação ao vencedor. Eu não examino a documentação de todos, mas apenas daquele ou daqueles que foram declarados vencedores. Ocorre uma etapa de credenciamento, porque no pregão ocorre uma fase de lances verbais. E só pode haver lance verbal de licitante representado por alguém que foi credenciado perante o pregoeiro. Feito o credenciamento, abrem-se as propostas. Classificam-se as propostas. No pregão presencial, são submetidas a lances verbais as propostas com os 3 menores preços ofertados, ou que tenham equivalentes, ou seja, não estejam diferentes entre si de mais de 10%, do menor para o maior. Se não existir pelo menos 3 nessas condições, eu pego as 3 de menor valor. Então não participam todas da fase de lance. No pregão eletrônico, dada a plataforma eletrônica de fazer os lances, que otimiza o trabalho do pregoeiro, todas as propostas classificadas, todas as empresas que têm suas propostas classificadas, participam das fases de lance. A diferença é que no pregão eletrônico a fase de lance ela é aleatória no tempo. O próprio sistema vai aleatoriamente encerrar a fase de lance. E no momento em que ele encerrar, quem tiver o menor preço na mesa é o vencedor da licitação. No presencial, a fase vai até o momento em que os 3 que estão participando dos lances, apenas 2 deles desistam de cobrir o menor preço colocado por um deles. Ok, pessoal? Esse é, em síntese, o procedimento da licitação, procedimento formal, que tem uma fase interna importantíssima, que define tudo o que vai acontecer na licitação e que, portanto, deve ser estabelecida e cumprida com muito zelo e cuidado pela administração, para evitar o estabelecimento de regras que venham a prejudicar ou favorecer futuros interessados. Além do mais, é preciso também ter o cuidado para que na fase interna da licitação não ocorram contaminações com influências de futuros interessados no processo,
de modo a prejudicar a lisura, a moralidade, a probidade do processo administrativo instaurado, o que vai torná-lo nulo, né? Porque se estaria violando a moralidade administrativa, se estaria violando a probidade do procedimento. E por serem princípios fundamentais da licitação, ao serem violados, eles tornam nulo todo o procedimento, tanto a fase interna quanto a fase externa. Volto a chamar a atenção que na fase interna é fundamental que o gestor que vai autorizar a licitação esteja ciente de onde surgiu a demanda, esteja ciente de que a demanda se justifica de forma objetiva, segundo critérios objetivos, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo. Um grande abraço a todos, bons estudos, vejam os slides, vejam a jurisprudência, vejam os artigos 38 a 53 da Lei 8.666, vejam as disposições da Lei 10.520, vejam as disposições da Lei 12.462, vejam as disposições da Lei 13.303, bons estudos, boas práticas, boas licitações, até uma próxima oportunidade.